Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui mais uma vez nessa noite, dia 18 de julho de 2020, para refletirmos um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Refletir sobre os sinais dos tempos, sinais tão aguardados pela igreja e ao mesmo tempo que causam tanto medo e algumas pessoas causam inclusive pavor. Mas esse tempo está chegando. Provavelmente nós seremos a última geração desta terra, da forma que a terra é. Seremos a geração que vai participar nos tempos finais. Então hoje nós vamos refletir num texto que está no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, a palavra vai dizer assim: Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, este texto, essa carta que Paulo escreveu aqui a Timóteo, ele está falando da igreja. Timóteo sabia que ele não poderia estar se envolvendo com ímpios. Ele sabia que para a convivência ele teria que estar com os irmãos. Então, essa advertência que Paulo dá a Timóteo aqui é a respeito dos irmãos. À medida que você vai lendo, você vê um perfil dos crentes do mundo moderno. Gananciosos. Quantas pessoas vão para Cristo nos dias de hoje com a única intenção de ficar rico? Eu vou me envolver com determinada igreja, vou ali fazer uma oferta de fé, um ato isso, um ato aquilo para ficar rico. Ganância. Arrogantes e presunçosos. Quem não conhece pelo menos uma dezena de crentes, de cristãos, que se acham melhor do que as outras pessoas, que acham que detêm o poder da verdade? Blasfemos, desrespeitosos aos pais. Eu conheço bastante jovens, adolescentes, até adultos, que passam por cima ali do mandamento de honrar pai e mãe. Crentes, estou falando de crentes, sem amor, incapazes de perdoar, brigas, contendas fortes dentro da igreja, inimigos dentro da igreja, sem domínio próprio. Nunca houve um tempo, em todo a formação da igreja, em que houvesse mais gente caída dentro do corpo de Cristo. Divórcio, homossexualismo, vícios. Por que as pessoas estão caindo tanto? Por que não se tem mais o fervor da igreja primitiva? Traidores, inconsequentes. Quantas vezes você e eu já ouvimos falar de pastores que partiram a igreja? Ele era de determinado ministério, ele ganhou aquelas ovelhas e dividiu a igreja e abriu um trabalho próprio. É isso aqui que a palavra está falando. O verso 5 vai dizer: com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Se você der uma volta aí pelo YouTube, você vai achar milhares de pessoas pregando a palavra de Deus, com aparência de piedade, com saia comprida, com terno, com barba assim, com cabelo assado,
com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, não agindo como aquilo que se prega. Isso é sinal do tempo do fim. Nunca houve, nesse tempo da igreja, uma igreja tão corrupta, tão longe do modelo e do padrão cristão. No verso 6, porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Eu conheço pessoas que dizem que a Bíblia é machista, porque a Bíblia faz esse tipo de referência a mulheres, mas eu conheço muitas mulheres insensatas. Mulheres que não se prepararam para o casamento, que quando vêm as primeiras lutas do casamento, simplesmente abandonam o marido. Ou se não abandona, não obedece, não sabe se submeter. Péssimas mães. E quando o filho vai para a escola, a professora pensa que ele é filho de ímpio. Crente que não sabe educar filho. Porque as mulheres vão para a igreja e querem se envolver só com culto do corpo, da aparência, e não estudam, não aprendem nada. Por isso que aqui fala no verso 7, elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem, fazem círculo de oração, reunião das mulheres, mas fazem muita fofoca e aprendem pouquíssimo. E aquilo que aprendem não conseguem colocar em prática. Isso que nós ouvimos aqui, nesta carta que Paulo escreveu a Timóteo, é, vamos dizer assim, um pequeno resumo do que se vê da igreja contemporânea. E isso é, sim, sinal dos tempos. Nesse tempo agora, em que a pandemia avançou e tomou toda a terra, muita gente está preocupada. Preocupada em usar o álcool, em usar a máscara, e de não se aproximar das pessoas. E tá certo. Se é assim que foi definido que fosse, mas você está preparado para morrer? Caso você venha pegar a Covid-19? Porque nós sabemos que enquanto não houver vacina, não haverá cura. Não adianta nós ficarmos em casa para sempre, usando máscara para sempre. Uma hora ou outra pode ser que eu e você venhamos a pegar. Você está preparado para morrer? E ainda que você não morra, que eu e você não morramos agora por causa da pandemia, você está preparado para a tribulação que virá sobre a igreja? Porque a igreja que nós estamos vivendo é essa aqui. Cheia de gente desse jeito aqui. Essas pessoas você acha que vão com Cristo no dia do arrebatamento? Você tem certeza que haverá uma segunda oportunidade? Eu não tenho. Nós perdemos muito tempo aprendendo coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Desesperados pelo trabalho, pelo dinheiro, desesperados por relacionamentos. Quantas pessoas dentro da igreja eu conheço e conheci que foram para a igreja única e exclusivamente para arrumar relacionamento, tanto faz homem ou mulher, e não aprenderam quase nada da verdade do nosso Senhor. Nós precisamos voltar ao verdadeiro, ao genuíno evangelho. O evangelho que prega cruz. O evangelho que ensina que com Jesus você precisa de renunciar. Primeiramente renunciar à sua carne, depois renunciar ao mundo. Só assim você vai poder resistir ao diabo, resistir a Satanás. Essa igreja fraca, frouxa que você vê hoje, que só se importa com aparência, com dinheiro, com relacionamentos, cheia de orgulho, cheia de presunção, isso é um dos maiores sinais do tempo do fim. Não existe mais a piedade verdadeira, o amor verdadeiro. Ah, Luizane, você está sendo muito radical. Existe sim. Eu até acredito que existe uma pequena porcentagem de pessoas que pertencem ali à igreja de verdade, um povo remanescente que clama, que ora e que está de verdade proposto ali a viver a verdade do evangelho. Mas em sua grande maioria, as pessoas não sabem nem onde passou o evangelho e estão dentro da igreja. Na última estatística que eu soube, o Brasil tinha mais de 50 milhões de evangélicos. E o Brasil nunca foi um país mais corrupto, mais sujo, mais cheio de coisa errada.
O que adianta encher as igrejas e não encher as pessoas? A reflexão que eu quero deixar para você essa noite é essa. Eu tenho me enquadrado neste perfil aqui que Paulo falou para Timóteo? Ou eu tenho me enquadrado no perfil da igreja primitiva, dos verdadeiros que estão preparados sim para morrer, seja de Covid, seja por Cristo, e que se eu tiver que ficar um pouco mais aqui nessa terra, estou preparado para passar por todas as tribulações e lutas que advêm do Evangelho? Porque independente da tribulação começar ou não, o simples fato de você aceitar Jesus, você precisa aprender a conviver com a sua cruz. Talvez a sua cruz seja um vício. Talvez a sua cruz seja um desvio moral, sexual. Talvez a sua cruz seja um casamento porque você quis sem motivo nenhum e desfez dele. E agora você precisa se manter solteiro, solteira, porque é assim que a palavra ensinou. A igreja moderna se acostumou a dar jeitinho para adaptar o evangelho. O evangelho não tem jeitinho. Se o evangelho tivesse jeitinho, Jesus não teria morrido naquela cruz. Ele teria feito um acordo com o Pai e teria simplesmente passado por essa terra. Mas assim como ele se comprometeu a fazer o que ele tinha dito que faria, eu e você precisamos também nos comprometer. Você precisa entender uma coisa que essa semana eu escutei do meu pastor e achei tremenda. Que Deus só cumpre as suas promessas na vida daqueles que cumprem os princípios de Deus. E isso é uma reflexão que tem que ser forte no nosso coração. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33, para nós buscarmos o reino de Deus e que o resto ele acrescentaria. Será que eu tenho buscado realmente o reino de Deus? Será que eu tenho me preocupado em praticar a palavra? Porque se eu não tenho feito isso, eu estou enquadrada aqui, neste grupo de pessoas que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite, essa reflexão. Vivemos o tempo do fim? Sim. Quanto tempo a terra durará mais? Nós não sabemos. Quando Jesus voltará? Nós também não sabemos. Mas os sinais são claros. Principalmente esse da corrupção do povo de Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha um final de semana abençoado. E que o Espírito Santo de Deus revele no seu coração que tipo de igreja você tem sido. E se tiver alguma coisa que precisa ser revisto, que o Senhor coloque humildade no nosso coração, para que, se for preciso, comecemos tudo outra vez. Fica na paz.